Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: os Estados Unidos cavam uma nova, entre aspas, trincheira contra a Rússia. Estamos falando aqui do Japão. Lógico, eu coloco o nova, entre aspas, porque já existiu confronto, guerra entre Japão e Rússia. Isso não é uma novidade na história. Mas se observarmos que a gente vinha trabalhando a ideia de que o Japão estava sendo construído pacientemente como uma bucha de canhão contra a China, o fato de que a OTAN, os Estados Unidos, mesmo o Japão não sendo membro da OTAN, está sendo preparado para ser também uma bucha de canhão contra a Rússia, é uma trincheira, é uma atribuição que não parecia que estava sendo colocada ali sobre o Japão. E agora ele também ganha essa atribuição, e isso é percebido através de exercícios e de práticas recentes que estão vindo à tona aí e que a Rússia está criticando. O que significa que o Japão tornou-se aí uma bucha de canhão multiuso. Aí no mapa para vocês eu coloquei o quê? Parte da Rússia pintada de laranja, parte da China pintada de verde e o Japão pintado de amarelo, já que o Japão aí está sendo uma bucha de canhão multiuso. De um lado da Rússia, na sua face voltada para a Europa, os Estados Unidos constroem uma trincheira para enfrentar a Rússia. Já existe o fronte na Ucrânia. Está sendo montado um fronte no Báltico, um fronte no Ártico. Estão buscando ali buchas de canhão, países que farão uma guerra por procuração para os Estados Unidos, para os interesses financeiros britânicos e estadunidenses. E lá na sua face oriental, lá na sua face leste, o Japão já desponta como uma bucha de canhão contra a Rússia e também contra a China, que é um adversário aí da OTAN no Indo-Pacífico. Vamos fazer essa discussão aqui então agora a partir dessa matéria que eu trago. O Japão e os Estados Unidos expandem atividade militar perto das fronteiras russas. Critica, alerta o governo russo. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Além de ser uma bucha de canhão contra a China, que é o que eu estava falando para vocês anteriormente, o Japão também é usado contra a Rússia, nessa linha de ser uma bucha de canhão multiuso por parte da OTAN. Tanto é que Japão, Coreia do Sul, países aí asiáticos, Austrália e Nova Zelândia, países da Oceania, têm sido convocados a participar das cúpulas da OTAN, mesmo não sendo membros da OTAN. Aí a gente percebe o que? A gente olha para o Japão, olha para a Coreia do Sul e a gente encontra ali o que? Países ocupados militarmente pelos Estados Unidos. A gente olha para Nova Zelândia e Austrália e encontramos ali o que? Puxadinhos políticos, países que sob o controle da batuta britânica. Então são países que são extensões de projetos britânicos e estadunidenses, que estão sendo arregimentados para uma possível guerra com a China, uma possível guerra com a Rússia no Indo-Pacífico. Então, o Japão fazer parte disso, compor uma frente contra a Rússia e contra a China, não seria nenhuma surpresa. A minha esperança final é que aquele clichê da esperança é a última que morre, né? É de que o Japão ele esteja utilizando esse papel de bucha de canhão para se armar cada vez mais e num dado momento onde houver uma condição de força maior do Japão, ele adotar uma conduta de maior autonomia. Pode ser que isso aconteça? Pode.
pode ser que seja mais esperança do que propriamente uma realidade, já que o nível de infiltração e o nível de submissão do Japão em relação aos Estados Unidos é muito grande. Mas é muito difícil acreditar, né? Seria assim, para mim é algo muito louco, né? Vou usar a expressão que me vem à cabeça, que o Japão, depois de tudo que passou na mão dos Estados Unidos, não só no contexto da Segunda Guerra Mundial, como depois, vai cumprir um papel desse tipo. A China já alertou várias vezes, não é possível que, com tudo que aconteceu na história, o Japão vá cometer erros desse tipo. Mas, né, não seria o primeiro país a cometer erros consecutivos. Letras azuis. Os Estados Unidos ocupam militarmente o Japão e o utilizam como peça da OTAN no Indo-Pacífico, que é o que eu estava comentando com vocês aqui. Continuamos. Está aí o Joe Biden, que é o ainda presidente, mas não mais presidenciável, agora ele passou a bola, ao que tudo indica será a Kamala Harris. A mídia corporativa já está a todo vapor na Kamala Harris ali como a grande esperança do momento. O Biden já foi vendido lá atrás como a luz do mundo, a grande esperança contra a barbárie do Trump, e não estou defendendo o Trump aqui. O Biden venceu e foi o que foi. Olhem o jeito que está o mundo em termos de caos. Agora vem a Kamala Harris, que é mais esperança ainda. Seria assim, Projeto Civilização, parte 2. Agora vem a Kamala Harris como a grande esperança, jovem, uma mulher negra que pode mudar os rumos dos Estados Unidos. Né? Toda essa parafernália discursiva que não serve para nada. Que serve sim para alguma coisa, mas não para compreensão. E do lado do Joe Biden, o ainda presidente, está o Fumio Kishida, que é o líder político japonês. Estão ambos aí numa conversa, já que estamos falando do Japão e dos Estados Unidos aqui. Letras azuis. O governo japonês tem se movido para instalar mísseis dos Estados Unidos de alcance intermediário. Então percebam como é a coisa. A gente observa na sua face oeste a Rússia num bate-boca ali, numa troca de ameaças, né, em alertas contra os Estados Unidos e a Alemanha, por causa do objetivo que os Estados Unidos têm de instalar mísseis de alcance intermediário na Alemanha. Também um adversário dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e também um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos. Ou seja, está lá a bucha de canhão na face oeste, é a Alemanha. Uma das, né, mas é um país ocupado militarmente. Do outro lado, mísseis de alcance intermediário que podem carregar ogivas nucleares, como eu coloquei aí. A Rússia criticou no Japão, assim como criticou na Alemanha. E na sua face leste, na sua face oriental, o Japão. Dois países adversários dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, dois países derrotados na Segunda Guerra, e dois países ocupados militarmente pelos Estados Unidos até hoje. E dois países que, lógico, foram tutelados de cima pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Então percebam como são peças realmente. A gente vai observando, a gente tem um afastamento e observa a coisa mais como se estivesse abrindo o mapa mundi e olhando, e a gente vê muito clara essa estratégia dos Estados Unidos usando as suas peças. Letras vermelhas. Os Estados Unidos já tentaram abrir um escritório da OTAN no Japão, só estou rememorando o que eu já discuti aqui, mas a França bloqueou. Se vocês lembrarem, a gente fez essa discussão, a França bloqueou porque isso não é do interesse do empresariado, de setores empresariais franceses. E até o Macron foi questionado sobre isso, se eu não me engano, no momento em que ele estava voltando da China com uma comitiva de empresários que tinha fechado vários negócios. Aí o Macron falou, não, a gente não deve entrar nessa questão de China, Estados Unidos, Taiwan, porque não nos interessa, não é interessante para a Europa. Lógico que o cara não falaria naquele momento, não é que o Macron seja um aliado da China, muito pelo contrário. Mas não era negócio para ele falar politicamente naquele momento. Então, só para rememorar que o pessoal já tentou escancarar. O Japão é OTAN, tem até um escritório aqui, né? Já que estamos na Europa, falando de peças de países submetidos aos interesses britânicos e estadunidenses, olhem essa matéria do Portal Político.
A Grã-Bretanha e a Alemanha se unem na defesa, no setor de defesa, à medida que aumentam os temores de que o Trump abandonará a Ucrânia. Ou seja, não existe todo um ambiente de pressão e de acomodação, já falei isso, para a possibilidade da vitória do Trump. E claro, o Trump será pressionado a tomar certas decisões, como foi da outra vez, e não que o Trump seja um pacifista, é uma questão de convicção sobre onde colocar o dinheiro nesse momento. Eu prefiro pegar a China antes e a Rússia depois, é mais ou menos por aí. E o Trump será pressionado. Mas caso exista um atrito muito grande e isso resulte em um impasse de mais longo prazo, a gente tem que ter alternativas para isso, para encarar essa dada situação. E isso aqui seria uma saída. O Reino Unido aproxima-se mais para não deixar abrir um vácuo na Europa continental. Que foi o que aconteceu. Vocês lembram quando começou aquela bateção de cabeça no Congresso dos Estados Unidos sobre mandar o apoio para a Ucrânia? Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos não se decidiram, o Reino Unido também não fez nada, ficou olhando a situação, até porque a popularidade dos conservadores foi murchando cada vez mais. O governo do Rishi Sunak foi praticamente assim um final de festa, porque teve o Boris Johnson, aí o Boris Johnson pegou aquele contexto de pandemia, teve uma série de questões ali que foram desgastando ele e o governo conservador. Aí ele chamou para ele todos os pecados políticos e foi uma espécie de bode expiatório, daí né, saiu queimado ali naquela situação, mas é um cara de confiança ainda do regime britânico. Veio a Liz Truss, que foi aquela coisa louca, ficou 6 semanas, fez propostas completamente absurdas e foi chutada do cargo. E aí veio o Rishi Sunak depois, que foi um final de festa, né? Um contexto complicado. Aí nesse contexto todo teve um vácuo na Europa continental de liderança porque ninguém sabia exatamente o que fazer sobre a Ucrânia. Aí a França ocupou esse espaço. Então existe esse temor de que no impasse nos Estados Unidos e o Reino Unido não fazendo nada, venha o Macron ali com a indústria bélica francesa e roube mercados. Repetindo, o Macron não é anti-OTAN, nem anti-imperialista, nem é anti-nada. O Macron está observando o cenário na Europa e buscando vantagens para setores bélicos franceses que lhe mantêm no cargo, lógico. A matéria continua. O novo governo trabalhista britânico procura laços militares mais profundos com a Alemanha e a França para prolongar a guerra na Ucrânia. Então, o para prolongar a guerra na Ucrânia foi eu que acrescentei, tá? Para não dizer que foi a matéria. Foi eu que coloquei ali um sincericídio para a matéria, tá? Então, é bem o Reino Unido não deixando vácuos. Olha, se tiver impasse nos Estados Unidos, porque lógico, o começo do governo Donald Trump, caso ele vença, será aquele momento de o que será que ele vai fazer? Ele sobe ao poder com força, se subir, porque é o período próximo da sua vitória eleitoral, então ele sobe com um rompante maior. Até a coisa se encaixar leva um tempinho, então alguém tem que cuidar da Europa aí para ela não ficar achando que pode ser independente ou autônoma, por favor. Aí vem o Reino Unido e cumpre o seu papel. Ah, mas o Partido Trabalhista, como é que pode? O Partido Trabalhista e a agenda da OTAN não são coisas contraditórias, vamos lá. Basta ver várias figuras do Partido Trabalhista que foram defensoras de todo tipo de absurdo proposto pela OTAN, no Oriente Médio e assim por diante. Então não é nenhuma surpresa aí, não me venham com essa, mas os trabalhistas, não tem surpresa nenhuma. Basta lembrar da figura do Tony Blair, por exemplo. Dizer que o Tony Blair é anti-OTAN, tem que te internar, né? Letras verdes. O Trump prefere focar na China, só para lembrar, o Trump prefere focar na China para reduzir a aproximação russa em relação aos chineses. Então é uma questão de convicção e estratégia. Não é que o Trump queira salvar os russos da dominação chinesa, o que é isso? Na verdade é uma estratégia. Eu divido e pego um de cada vez. Porque do jeito que eu estou fazendo, batendo na Rússia, ela vai em direção à China que segue lá, crescendo economicamente, ganhando força, influência e inclusive tirando vantagens do cenário. Bom, a energia não vai para a Europa, a Rússia vende para a China e a China cresce com essa energia barata da Rússia. A Rússia enfrentando a OTAN, que também é adversária da China, sendo agredida. Isso estreita os laços entre Rússia e China. O que o Japão pensa? A gente tem que acertar a China e deixar a Rússia um pouco de lado. Foca na China. E aí, quando
tivermos, se é que isso é possível, não penso que seja, quando a gente enfraquecer a China, a gente parte para cima da Rússia. É uma questão de convicção. Mas não acho que alguns setores vão abrir mão disso aí, do projeto na Ucrânia. Acho que é complicado, a menos que haja um colapso da possibilidade de manter a Ucrânia. A gente está vendo o Zelensky aí abrindo possibilidade para negociação. Pode ser um desgaste total. Ó, não dá mais para manter, a crise se abateu, está morrendo gente aqui da cúpula política, tem tentativa de assassinato, tem gente que está desgarrando o tempo inteiro. Militares e políticos estão brigando intensamente porque tudo isso está acontecendo. Tá? Não estou citando hipoteticamente, tudo está acontecendo. Vai implodir, gente. Vamos parar aqui, vamos chegar num cessar-fogo e a gente deixa o território com a Rússia porque não está dando mais. Porque se mantiver é pior. E daí pode ser que a maionese desande de vez, aí a Rússia vai até onde nem queria chegar. Aí tá o quê? Reino Unido pintado de amarelo, Alemanha de laranja e a Rússia de verde. Parte da Rússia, né? É difícil enquadrar a Rússia num mapa só, né? Tem um pedaço da Rússia. Letras azuis. O Reino Unido quer manter a Alemanha sob a batuta anglo-yankee, que é aqueles interesses financeiros britânicos e estadunidenses, e ocupar vácuos de liderança que possam vir a ser ocupados pela França. Então não deixa a França ali sozinha no cenário europeu, porque ela vai ocupar espaços, vai com a sua indústria bélica ganhar mercados de armas. Vamos manter o território ocupado, mesmo que exista algum impasse nos Estados Unidos. Daí a gente percebe o quê? Letras vermelhas. Os trabalhistas, agindo desse modo exatamente igual os conservadores, tendem a ter o mesmo desgaste que os conservadores, já que defendem uma agenda da guerra, prolongamento da guerra, que prolonga a crise. E a população identifica que existe um foco nisso, e não no bem-estar da sociedade, na economia e assim por diante. É o foco em setores privilegiados, em setores que ganham com essa crise e não no restante da população. Então não é questão se é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de diagonal. É estar com a agenda da OTAN ou não estar. Tanto é que saiu uma matéria do portal político que diz bem assim, quase isso, tá? Não me lembro literalmente. Extrema esquerda e extrema direita se unem contra a reforma previdenciária, se eu não me engano, no Macron. Então, por exemplo, é extrema esquerda e extrema direita. Todo mundo que é contra a agenda de austeridade para alocar mais dinheiro para a guerra, todo mundo que é contra a agenda desses setores de confiança da OTAN é extremista. Então, a mesma esquerda que era abordada pela mídia lá na eleição contra Marine Le Pen como a esperança do mundo já virou extrema esquerda, extrema direita. E o Macron não passa a bola para a esquerda. Então ele fez um bem bolado ali, a esquerda entrou na jogada do Macron, e o Macron agora não quer ceder o parlamento para a esquerda. Isso faz parte do jogo político, né? Mas quem é que não sabia que isso ia acontecer? E os trabalhistas no Reino Unido, se continuarem nessa toada, vão ter o mesmo desgaste dos conservadores, que é abraçar aquela agenda suicida. Por que o Macron tem o apelo pequeno que ele tem ultimamente? Por que ele está minguando em termos eleitorais? Porque ele abraça essa agenda da OTAN. A sociedade identifica ele como um dos fatores de crise. E continuamos na Europa, tá? Matéria da CNN. A Europa recorre ao recrutamento à medida que cresce a ameaça de uma guerra mais ampla com a Rússia. A ameaça da própria Europa e da OTAN, né? É como se a Rússia estivesse ameaçando. A Rússia está chegando, então vamos se preparar. A OTAN produz um cenário de provocação, de ataques, de estímulo, alguma resposta russa, e aí a Rússia responde e isso vai fazendo com que a tensão escale. E a partir desse ambiente de medo, a OTAN diz, a gente deve se preparar para uma guerra. É aí que está. Preparemos esse cenário para a guerra. Letras verdes. Para que a população aceite o recrutamento, e não me parece algo que está colocado muito claramente em vários países, é preciso que haja disseminação de medo, e por isso as provocações contra a Rússia. Provoca a Rússia, provoca que ela vai responder, quando ela responder, grande campanha em cima da ideia, a Rússia está avançando, a Rússia vai dominar a Europa. Quanto mais medo a sociedade tiver,
mais fácil é instalar um ambiente de recrutamento forçado, abrir mão de ganho ou aceitar a perda do poder aquisitivo porque estamos em guerra. O Rob Bauer, que é um militar da OTAN, um holandês, ele já falou várias vezes. A OTAN já deveria ter adotado o modo de guerra. Toda a bolha da OTAN, a Europa já deveria estar em modo de guerra. Só que tem que convencer a sociedade disso. Porque a sociedade não está vendo aquilo que a OTAN quer que ela veja. A sociedade não está vendo, na Europa, uma boa parte dela, a Rússia vindo em direção à Europa. Por isso que todo mundo que abraça a agenda da OTAN perde apelo eleitoral, seja os conservadores no Reino Unido, o, entre aspas, centrista Macron, ou a social-democracia alemã. Se abraçar a agenda da OTAN, perde apelo, porque não existe, esse ambiente não está colocado. Letras azuis. Os países nórdicos e os países bálticos têm sido líderes no estabelecimento de medidas mais duras de recrutamento. Até porque em alguns países do Báltico e os países nórdicos, eu vou trazer aqui, né? Te pega aí alguns países, eu pintei algum, tá? Só para a gente regionalizar ali do que eu estou falando, né? Em alguns desses países existe um sentimento maior anti-Rússia. Já tem uma coisa que está mais instalada. Agora, quando a gente vai para a Itália, quando a gente vai para a Alemanha, quando a gente vai para a França, já é mais difícil de emplacar isso, porque não está instalado esse medo. Pesquisas foram feitas na Europa, Alemanha, Itália, por exemplo, e a Rússia não é um dos grandes medos da sociedade. Não aparece nem entre as 5 primeiras na Itália, acho que não aparece nem entre as 10 primeiras preocupações. De forma que instalar esse ambiente de recrutamento vai parecer uma coisa, uma medida alienígena. Os caras dizem, mas por que isso? E aí vai tornar o ambiente político mais difícil, mais ingovernável. Porque enfiam goela abaixo uma agenda que o povo não quer. E claro, esses países se preparam para um fronte, que é o fronte no Báltico, que eu discuto sempre aqui com vocês, e essa militarização do Ártico. Último tema ligado à Europa. Está aí a matéria da Reuters sobre a Hungria dando problema ainda, né? A Hungria bloqueará fundos da União Europeia para Estados membros até que a Ucrânia permita o trânsito de petróleo ali, né? A Ucrânia acerta a Hungria e a Eslováquia e vai acabar atingindo a República Tcheca provavelmente também, que inclusive é entusiasta do apoio à Ucrânia, não tem nenhum problema com a Ucrânia. Mas nada pessoal, acabei atingindo vocês porque eu quis pegar os outros. Atinge Eslováquia e Hungria porque são adversários da agenda da OTAN e do prolongamento da guerra. Aí o governo Zelensky, que quer prolongar a guerra, ele acerta a Hungria assim cortando o fornecimento de petróleo, já que dutos passam ali pela Ucrânia. Como é que a Hungria responde? Ela corta o acesso a fundos importantes para a manutenção da guerra. Muito embora seja ali os tais fundos voltados para a paz, como eles têm, é engraçado isso que são fundos voltados para a paz, são para promover a guerra. Então é uma grande inversão em relação ao nome desses fundos aí. Letras vermelhas. Esse tal fundo, que deveria ser voltado para a paz, ele permite que países europeus enviem ajuda militar à Ucrânia. E a Hungria bloqueia isso em resposta ao bloqueio de petróleo. Então a Hungria está na luta ali, por interesses próprios, lógico, mas está gerando atrito, está sendo areia na engrenagem, que bom, pior seria se convergisse com isso aí tudo. Letras verdes. A Hungria também pode bloquear o envio da receita de ativos russos congelados. Porque são aliados da Rússia, porque o Orbán é um amigo pessoal do Putin, não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque essa agenda aí de confrontação, de enfrentamento, de tensão contra a Rússia, de imposição de sanções, desfavorece a economia húngara. Esse cenário ali que está produzido, ele prejudica a Hungria, por isso que o Viktor Orbán está se posicionando desse modo. A Alemanha deveria fazer isso também, e não faz. Por isso que o Olaf Scholz perde eleitoralmente, perde espaço político. Por isso que a coalizão do governo murcha. Por quê? Porque adota uma agenda prejudicial à Alemanha. E repito, não precisa ser alinhado ideologicamente com o Viktor Orbán para ver que ele não está fazendo a coisa errada aí. Está gerando problemas.
É para barganhar? Pode ser para conseguir barganhas para o país dele? Sim, mas quisera o povo alemão ter alguém que barganhasse por ele e não entregasse o povo de bandeja para a agenda da OTAN. A Hungria faz parte da OTAN. A Hungria faz parte da União Europeia. E a Hungria não é anti-OTAN. A Hungria não é anti-União Europeia. Só que ela não quer uma agenda que lhe prejudique tanto. Porque depois quem é que vai coletar o rebote disso? É o próprio governo, né? Tá aí a Hungria, a Ucrânia que não tem mais esse tamanho, né? Eu sempre repito, e a Rússia pintada de verde, ali, parte dela. Né? Aí tem um acontecimento que ele abre uma preocupação, tá? Que quando eu li essa matéria, eu pensei, bom, a gente sabe muito bem do que Israel é capaz. Eu acho que ninguém duvida do que Israel é capaz para promover pânico global. Está acontecendo a Olimpíada aí, então tá rolando a Olimpíada na França, né, em Paris, já começou, né? Estou por fora, mas eu vi que estava para começar, acho que já começou, né? Me perdoem aí se eu estiver por fora disso. Mas, então por isso que eu botei a foto do Macron, né? Tem a Olimpíada na França, em Paris, e pode acontecer alguma coisa ali para gerar um certo efeito internacional, porque as câmeras estão ali. E olhem essa matéria aqui, por isso eu coloquei a pergunta, será que vai rolar um ataque de falsa bandeira? Porque Israel já teve todo um aparato para os atletas de Israel chegarem à Vila Olímpica. Teve todo um ônibus, todo escolta, o super segurança. Lógico, muitos dos atletas palestinos nem foram porque muitos foram atingidos pelo massacre de Israel. Então, tinha vários atletas palestinos, muitos nem foram. Foi uma quantidade bem pequena, pelo que eu sei. Não sei nem qual é uma quantidade, mas sei que muitos nem foram. Sim, eu estou bem por fora da questão das Olimpíadas, tá? Você, pô, mas não está sabendo nada. Eu estou bem por fora, não parei para olhar. Acho que é sexta ou sábado agora que eu vou dar uma olhada no que está acontecendo nas Olimpíadas, tá? E quando eu ouvi essa questão do aparato de segurança para os atletas de Israel, e esse fato aqui, eu acho que isso dispara um alerta. Não sei se vocês concordam comigo, mas acho que é importante frisar. A matéria é do seguinte: o Hamas rejeita um vídeo fabricado ameaçando atacar atletas israelenses em Paris. A matéria continua, ou seja, tem uma ameaça aos atletas. Ah, mas Israel jamais faria isso. Qual é a discussão que está acontecendo sobre o que aconteceu lá no 7 de outubro? Que Israel teria colocado teria ativado o protocolo Aníbal contra seus próprios civis para impedir que eles fossem feitos de reféns pelo Hamas. O que é o protocolo Aníbal? É matar os próprios civis para impedir que eles sejam usados para extração de informação ou como reféns para moeda de troca. A matéria continua. Este vídeo fabricado faz parte da propaganda israelense que visa incitar a resistência palestina, diz o líder do gabinete político do Hamas. O que ele está dizendo é, esse vídeo foi produzido para estimular setores palestinos a fazerem bobagem. Só que se os setores palestinos não fizerem bobagem, não vai ter um ataque de falsa bandeira, será? Vocês acham isso muito absurdo? Quando eu olhei, eu fiquei pensando, cara, ou eu estou vendo coisa aí, ou isso é perigoso. É um ambiente que pode sim, as câmeras estão lá, Israel quer reverter a opinião pública, sim, e um ataque contra atletas israelenses seria o momento para isso. Olha, estou colocando na mesa essa possibilidade. Estou dizendo que vai acontecer? Não. Estou dizendo que eu sei de um documento de Israel que prova isso? Não. Estou dizendo que, juntando peças, a gente pode especular sobre isso. Quando tem documento eu falo, quando tem indício concreto eu falo. Mas para mim é preciso ligar o alerta. E o Macron, né? É um incidente que pode acontecer na França, vai envolver diretamente a França, crise de segurança. Letras vermelhas. Um ataque de falsa bandeira pode ser usado para reverter a opinião internacional, ou tentar reverter. Todo mundo está vendo o que Israel está fazendo lá, na faixa de Gaza. Letras azuis. Agentes de Israel estariam disseminando vídeos falsos nas redes com ameaças aos atletas israelenses. É isso que está dizendo o Hamas. Esses vídeos são produzidos por Israel e estão sendo disseminados na rede
expor Israel porque não nos interessa fazer isso. Seria um erro estratégico. Não é que é uma questão humanitária não vão fazer. Seria um erro estratégico fazer uma coisa dessa. Porque todo mundo se voltaria contra o Hamas, logicamente, por causa disso. Então não tem por que o Hamas fazer isso. Não estou dizendo que eles não vão fazer porque eles são santos. Não tem santo nesse mundo, não tem diabo nesse mundo. Todo mundo mistura um pouco de tudo, de tudo isso aí. Agora, estou falando estrategicamente, não é negócio para o Hamas fazer uma coisa dessa. Seria prejudicial, já que esse episódio da faixa de Gaza está colocando a questão palestina no centro do debate. O Hamas, o Fatah e outros grupos palestinos acabaram de fechar uma unidade negociada pela China, intermediada pela China. Letras azuis. Certamente as Olimpíadas serão palco de inúmeros protestos contra o massacre que Israel está promovendo contra civis na faixa de Gaza. Se ocorresse um episódio desse tipo, um atentado, isso faria com que todos os olhos se voltassem para essa situação e muitas opiniões a favor de Israel. Prestemos atenção no que vai acontecer. Estou dizendo que vai acontecer? Não sou profeta, né? Espero que não aconteça nada. Agora, estou fazendo o alerta, estou trazendo uma inquietação. Acho que é a expressão mais adequada. Mas já que estamos falando de Israel, Israel critica o acordo de Pequim para incluir o Hamas no governo de Gaza do pós-guerra. Então, assim, Israel ataca o Hamas, ataca a faixa de Gaza, ataca a Cisjordânia, ataca o território governado pelo Fatah e fica brabo quando eles se unem. Letras vermelhas. A China intermediou, só para lembrar, a China intermediou um acordo de unidade entre vários grupos palestinos. Isso é importante para a formação de um Estado palestino. É um passo importante. Isso incomoda Israel. Essa unidade palestina incomoda Israel. Essa questão de estimular as desavenças entre Hamas e a autoridade palestina, o Fatah, é importante porque divide para enfraquecer. A unidade é o que Israel não queria, e a China conseguiu um grande feito, importante passo, estimulado pela China. E, claro, é uma vitória diplomática da China, mais uma. Né? Letras verdes. O ministro das Relações Exteriores de Israel, que é o Israel Katz, ele disse nas redes, que é por onde ele faz o seu trabalho acho que é o Itamaraty aqui, né? O serviço diplomático brasileiro que apelidou o Israel Katz de chanceler TikTok. Porque ele faz um trabalho de rede que é uma coisa podre, uma coisa suja, baixo nível, assim. É uma diplomacia rasteira, como é a diplomacia britânica, como é a diplomacia dos Estados Unidos, como é a diplomacia de Israel. É uma diplomacia rasteira, baixo nível. Né? Ele diz que o Fatah abraçou o terrorismo. Então, assim, é cara de pau demais, né? É muita cara de pau isso aí. Tá aí Israel pintado de laranja e territórios palestinos pintados de roxo. O menor é a faixa de Gaza, que é governado pelo Hamas, e o maior é a Cisjordânia, que é governado pelo Fatah. Letras azuis. Israel fala em traição do Fatah enquanto invade e anexa partes do território governado pelo Fatah, que optou pela via do diálogo. Esse território é a Cisjordânia. Então, assim, eu ataco vocês, eu detono vocês, eu ocupo territórios, eu anexo territórios, eu mato população aí, eu desrespeito territórios sagrados de vocês, mas são vocês que são traidores por se unirem com o outro grupo palestino. Vocês têm que ficar unidos a mim, que estou destruindo vocês. Isso é mais ou menos como quando os Estados Unidos dizem que a China não deveria se fazer parcerias com a Rússia. Ora, por quê? Fazer parceria com quem quer me destruir? Você cara de pau lá não. Tá aí, trago mais uma matéria. Netanyahu se reunirá com Biden e Trump em reuniões separadas. E eu acrescento, com Kamala, e também conversará com a Kamala Harris. Porque tem setor que está traficando a seguinte ideia, né? Olha, a Kamala disse que não quer se reunir com o Netanyahu. Ela não quer falar publicamente porque ela sabe que ela precisa pacificar setores democratas que são contra o massacre na faixa de Gaza. Agora, defender a Kamala, já falei, né? Já falei sobre defender Kamala Harris, assim como já falei sobre defender Trump, defender Biden ou esse bipartidarismo vagabundo dos Estados Unidos. Então, assim, tem setor que ele é sem vergonha.
Porque ele vem, olha Kamala, olha só. Porque o pessoal não pode ver uma eleição que tem que participar da brincadeira e ser bobo. Não é que não entra na roda como o que faz o jogo, entra na roda como o bobo da roda. Aí fica fazendo campanha na rede, fica fazendo papel de trouxa e levando outros a acreditarem. Então assim, ó, é preciso dizer uma coisa importante. Letras vermelhas. O sionismo tem controle sobre amplos setores políticos dos Estados Unidos. Existe um consenso bipartidário. O massacre de Israel, que Israel está promovendo na faixa de Gaza, foi armado, municiado e, em boa medida, planejado junto com os Estados Unidos, com o governo Biden, de quem a Kamala faz parte. O Trump faria igual? Sim, faria igual. Então tem que parar com isso. Parar com essa... aquela coisinha vem comendo pelas beiradas, sabe? Eu não caio nessa coisa. Quando já vem, pode parar com isso aí. Eu já sei até onde é que tu quer chegar com essa historinha de Kamala. Ou eu venho pelo Trump. Ah, tu viu com o Trump. Não vem me comer pelas beiradas. Porque assim, nessa de ser comido pelas beiradas, os campos políticos, aqui no Brasil pelo menos, já foram comidos todos. Vai comendo pelas beiradas, não, aceita isso aqui, que é por unidade, para conseguir aquilo lá. Vai aceitando, já não tem mais campo quase nenhum que não seja fã dos Estados Unidos, quase. Letras verdes. O Netanyahu discursou na Câmara dos Estados Unidos. Ele discursou, né? Enquanto eu estou gravando o vídeo, ele está terminando o discurso, já terminou ao longo da tarde. Eu vou ver a repercussão disso depois. Então, gravo o vídeo, final de tarde, início de noite. Programa, vocês assistem ele às 8 horas da manhã do outro dia. Então, eu gravo 12 horas antes. Tá? Então, ainda não sei a repercussão do discurso do Netanyahu no Congresso. Onde o Mike Johnson, que é o presidente da Câmara, republicano, ele ameaçou prender quem protestasse contra o discurso do Netanyahu. Então percebam, né? Deixa eu sair da frente aqui. Deixa eu ver. Tá, vou sair momentaneamente que eu não quero parecer o terceiro cara na Câmara dos Estados Unidos, tá? Eu não quero trabalhar nem na Câmara do Brasil, quem dirá na dos Estados Unidos, né? Então assim, tá aí, lá em cima, aquele homem mais jovem ali é o Mike Johnson, que é o presidente da Câmara republicana. E à frente dele está o Netanyahu. Então o Netanyahu discursou e houve protesto, claro, né? Teve setor que protestou contra ele, mas uma coisa é fazer protesto público para ganhar voto, para não se indispor com o setor eleitoral. Outra coisa é tomar medidas concretas para mudar a situação, né? Eu trouxe essa última matéria ali só para não deixar ninguém escapar pelo lado, né? Não, mas ele nem quis conversar com o Netanyahu. Porque o massacre em Gaza é bem impopular para muitas camadas nos Estados Unidos, tá? Vamos para o continente africano porque os Estados Unidos temem a parceria entre o Sudão e o Irã, tá? Porque tem aí uma aproximação, os Estados Unidos estão olhando com muito cuidado isso. Os Estados Unidos estão vendo várias movimentações no mundo, que é sauditas e iranianos conversando com o intermédio da China, Fatah e Hamas fazendo unidade com o intermédio da China, e os Estados Unidos aparecem ao mundo só como quem propõe ocupação militar ou caos, ou crise ou guerra. Então, nesse caso do Sudão, eu percebo que os Estados Unidos tentam se movimentar no sentido de ocupar espaço para o Irã não avançar. Porque o Irã ele promete apoio ao governo do Sudão em troca de uma base naval no Mar Vermelho, que seria estratégico para o Irã. A Arábia Saudita fica de cabelo em pé com isso e Israel também. Trago a seguinte matéria. Os Estados Unidos convidam as partes beligerantes do Sudão para conversações. Está ali o Sudão pintado de amarelo e está ali o Mar Vermelho com uma seta. É caminho para o Canal de Suez, uma importante rota comercial. Letras vermelhas. O governo militar do Sudão está em guerra, só para lembrar, com uma facção militar sudanesa também, né? Então é uma divisão militar que busca mais apoio, mais espaço político. Então não há um acordo ali e essa facção rebelde está promovendo uma guerra com o governo que também é militar. Essa guerra de militar com o militar sudanês está levando a um problema enorme, está ativando
vários conflitos étnicos, regionais, ali, tribais, que estão desestabilizando muito o Sudão e todo o entorno. Então os Estados Unidos aparecem aí propondo essa conversa para tentar ocupar espaço político, porque o Irã está avançando ali e a Rússia também. Letras azuis. Rússia e Irã têm oferecido apoio militar ao governo do Sudão, porque ambos buscam uma base naval no Mar Vermelho. A Rússia já tinha alinhavado com o governante anterior do Sudão uma base no Mar Vermelho, só que aí teve mudança política e a Rússia perdeu ali o avanço desse processo. E aí o grupo Wagner também teve relação, dizem fontes, né, que o grupo Wagner ele se aproximou desse grupo rebelde, dessa facção rebelde militar e aí azedou um pouco a relação com o governo russo. E claro que todo mundo sabe que o grupo Wagner ele agia em consonância com o governo russo, até lideranças não agirem mais e tentarem uma intriga palaciana para atingir o Sergei Shoigu naquele momento, que é o episódio envolvendo Prigozhin. Mas o grosso do grupo Wagner, né, ele foi completamente incorporado pela Rússia. Letras azuis. As conversações ocorrerão na Suíça e contarão com a participação da União Africana. Não trouxe o mapa aqui da União Africana, coloquei União Africana, mapa países. Daí vocês vão ver quem faz parte da União Africana. Dos Emirados Árabes, do Egito e da Arábia Saudita, para ver se consegue fazer avançar ali a discussão. Né? O Egito está do lado ali, né? Então, até o Egito, o Sudão pediu ajuda para o governo do Egito e aí os grupos rebeldes disseram, olha, se o governo do Egito entrar, a gente vai atacar o Egito. Só que isso aí é muito mais bravata, porque daí vão se enroscar com o Egito também, os grupos rebeldes vai ficar bem disparelho. Aí, já que estamos no continente africano, situação do Quênia, eu já falei sobre isso esses dias, só estou atualizando essas informações, tá? O Quênia alerta a Fundação Ford sobre protestos mortais contra o governo. Eu trouxe uma matéria quase igual dias atrás, eu só vou atualizar a situação. O governo do país da África Oriental questiona financiamento a grupos ligados a manifestações violentas de pessoas que foram para as ruas contra a alta dos impostos, que deixaram pelo menos 50 mortos. Então foram grandes protestos, bem violentos, e o governo queniano ele culpa grupos que organizaram essa bagunça para enfraquecer o governo. Ele está culpando a Fundação Ford por financiar esses grupos. Letras vermelhas. O governo afirma que a Fundação Ford ampliou o aporte durante as manifestações. 16 ONGs quenianas estão envolvidas. E a pergunta que fica é, letras verdes ali. Mesmo o Quênia sendo um aliado extra-OTAN, é um parceiro dos Estados Unidos. Tanto é que está promovendo operações no Haiti junto com os Estados Unidos. Mesmo sendo um aliado extra-OTAN, um, entre aspas, parceiro dos Estados Unidos, os Estados Unidos gostam de governantes vulneráveis. Então, o William Ruto pode ser parceiro, mas eu não quero que ele cresça muito as asinhas ali. Né? Vamos cortar as asinhas dele, fica bem no cabresto. Se os Estados Unidos estão te apoiando, cara, como governante, foge, porque assim, ó, eles vão eu te apoio, mas tu vai ser sempre vulnerável. Eu vou te deixar numa situação vulnerável. Os Estados Unidos não gostam de governante forte. Seja ele de direita, de esquerda, de cima, de baixo, de diagonal, não importa. Eles não gostam de governante forte. Eles trabalham para enfraquecer o cara. Porque o cara fraco ele é suscetível à pressão internacional. Então, o William Ruto, ele trabalha por um lado, mas os Estados Unidos, assim, eu te reforço por aqui, mas eu te puxo o tapete por ali. Que é o que eu sempre falo. Ser aliado dos Estados Unidos é mais perigoso do que ser parceiro. Do que ser adversário. Tá aí o Quênia, tá? E tá aí uma das fotos dos protestos lá que acontecem no Quênia, tá? Aí a gente vem para o nosso tema doméstico, né? Que é bem interessante quando a mídia fala do Nicolás Maduro, porque os jornalistas eles mudam aquela serenidade deles. Eles se tornam figuras bestiais quando eles falam do Maduro. Tu vê que o Nicolás Maduro ele extrai da mídia a sua real opinião. Porque a mídia fica o tempo inteiro assim, porque a gente tem que aceitar, não sei o que, a diversidade, tem que ter um diálogo com setores políticos diferentes. Mas quando fala do Maduro, quando fala do Ortega, o Maduro da Venezuela, o Ortega da Nicarágua, quando fala do Xi Jinping menos, quando fala do Putin até tem essa
veem isso, mas quando é casos aqui próximos, né, a mídia brasileira, isso vem à tona, os caras ficam com raiva, eles perdem a compostura, eles gaguejam, eles erram, eles se atrapalham, é tanta raiva, assim, é tanta vontade de, ou é tanto o produtor falando no ponto, seja violento, frise isso, que eles se atrapalham, até porque tem que ser visceral contra. É um risco muito perto, entendeu? Quando eles falam no Kim Jong-un, quando eles falam no regime iraniano, é sempre isso. Tá? Então, assim, é interessante observar como o Maduro, atuando como atua, ele extrai da mídia uma resposta visceral e odiosa. Assim, a mídia ela transborda, assim, vomita um veneno quando é o Maduro. Eu acho interessantíssimo. Eu vou comer, às vezes, assistindo aquilo ali, me deliciando, porque eles perdem a linha, eles não conseguem. Né? E esse é o tema do momento. E ele está sendo explorado estrategicamente. O alerta que eu faço aqui é vamos observar isso estrategicamente. Porque eu percebo que o pessoal, como sempre, tem que escolher um lado e jogar e fazer o velho futebol. A mídia ontem, as redes eram só assim, ó. Era tipo um ping-pong de Maduro, né? O Maduro de esquerda, Maduro de direita, Maduro de esquerda, Maduro de direita, Maduro de esquerda, Maduro de direita. Coisa ridícula. Uma coisa absolutamente ridícula. Os bolsonaristas dizendo que o Maduro é do Lula. Muita gente de esquerda dizendo que, na verdade, o Maduro é de direita igual o Bolsonaro. Então, assim, isso não ajuda em nada a compreender o cenário, entendeu? Não ajuda em nada a compreender o cenário. Isso aí é uma perda de tempo do tamanho do universo. Eu tenho meu perfil lá vazio, que eu olho o Twitter lá, para ver essa esgotosfera, que é essas publicações aí, que são publicações absurdas, não ajudam a gente a entender nada. Deixa todo mundo ansioso, com raiva, tu entra aquilo ali, mas dá para fazer um movimento legal de equilíbrio. Acessem as páginas da direita, vocês vão se irritar horrores. Assim, daí depois vocês acessam a da esquerda, vocês vão se irritar também. Daí vocês conseguem um ponto de equilíbrio, assim, porque vocês pensam, pá, eu não conseguem ficar ali naquela sanidade. Né? Porque se ficar só numa, tu pira. Se ficar só noutra, tu pira também. Né? Qualquer sujeito medianamente racional, ele é empurrado por outro lado automaticamente. Quando ele lê aquilo, ele pensa, seja numa rede ou seja em outra. Tá aqui, Brasil e Venezuela trocam farpas. Então tem uma matéria do The Guardian. O Lula alerta sobre a advertência de banho de sangue do Nicolás Maduro, que andou fazendo falas desse tipo. Vocês devem ter acompanhado. Eu não quero explorar isso, quero explorar a parte estratégica. O líder brasileiro diz que ficou assustado com advertências do homólogo, ou seja, do presidente venezuelano, sobre um banho de sangue caso perdesse para o Edmundo Gonzalez. O Lula fez todo um proselitismo, democracia, paz e amor ali sobre o Maduro. Tá? Explorou. E aí o Maduro fez o quê? O Maduro lançou como resposta um míssil balístico que explodiu o barraco do Lula. Foi mais ou menos nessa linha que veio a resposta do Maduro e botou a mídia de pernas para o ar. E aí é um problema para o Lula. Né? Gerou um problema ali, tá? A situação é essa. Só que o que fica claro e o que importa realmente disso? Tá? Que o Maduro respondeu sobre o sistema eleitoral brasileiro e isso jogou o Lula para dentro da discussão, botou ele no liquidificador ali com a mídia e com as redes, que estavam pegando fogo por causa dessa fala do Maduro. Só que o que a gente tira daí, conforme a maneira como a mídia tem abordado essa questão? Letras vermelhas. A mídia, que é pró-Estados Unidos, a mídia corporativa, pró-OTAN, até a medula, ela usa a situação para abalar as relações entre o Brasil e a Venezuela. Ela está gerando uma divisão, ela está gerando cisânia, ela está gerando briga. O Lula tem que fazer isso, o Lula tem que fazer aquilo, o Lula tem que fazer aquilo outro, o Itamaraty tem que responder assim, tem que responder assado, tem que brigar, tem que partir para cima da Venezuela. É divisão. Isso é a arte dos Estados Unidos. Eles agem desse modo, dividir para dominar. Então, a arte deles é o que a mídia está transparecendo. Observem como eles querem uma certa conduta de briga entre Brasil e Venezuela. Eles estão buscando isso com esse episódio. Então é preciso desarmar essa bomba. Como vão fazer? Dado o que já foi dito, eu não sei, mas é preciso desarmar essa bomba aí. Letras azuis. O país vizinho da Venezuela, o país da região que defender o Maduro terá o seu governo fuzilado pela mídia. E a esquerda, como a gente tem uma esquerda que em vários países é uma esquerda anêmica,
ela toma todo o cuidado para não elogiar o Maduro, para não apoiar o Maduro e, dentro do possível, até para atacar o Maduro para ganhar alguma estima. Então, como um sopro pode derrubar muitos governos de esquerda que estão por aí, eles ficam naquela coisa anêmica, tomando cuidado. De onde é que a gente vê que vem falas mais firmes, assim? Da Venezuela, do Maduro, da Nicarágua, do Daniel Ortega, do governo cubano, vem posicionamentos mais firmes, que são governos mais sólidos, mais robustos, com raízes que garantem uma força e uma autonomia maior. O resto, que fica ali tendo que acender uma vela para cada santo, uma vela para Deus e outra para o diabo, eles têm que falar meio não falando, tem que costear o alambrado, tem que tomar cuidado com o que falam, porque sabem que um sopro muito forte pode levar o governo todo ladeira abaixo. Aí ficam pisando em ovos, que é o que eu coloco aí como uma esquerda anêmica, que faz eventos fechados, porque na rua pode levar ovada. Então esse que é o problema, entendeu? Aí a mídia, ela dita mais ou menos como o governo deve se comportar. E claro, não vão elogiar o Maduro. Daí a gente vê o quê? Gabriel Boric malhando pau no Maduro. O Gustavo Petro já fez mais isso. Ele fazia mais, ele estava bem na linha do Boric do Chile. O Petro da Colômbia fazia mais isso, mas ele foi aliviando um pouco, até porque ele não foi o suficiente. Ficar criticando o Maduro não foi o suficiente. Bastou o Petro colocar na mesa algumas questões ali importantes para o governo dele, da área da saúde, críticas a Israel, que ele já foi completamente trucidado pelo... Ele entendeu que... Ele está entendendo que não tem diálogo. Não adianta... Tu vai ceder tudo e os caras vão querer um pouco mais. E aí... Mas são governos que são frágeis demais. São infiltrados demais. Fazem concessões demais. Então eles, para governar, para ter a dita governabilidade, acabam nem governando. E aí fica essa situação em que tem que receber conselho da mídia corporativa sobre como se portar. Então acabam não falando o que querem, o que deveriam falar. E aí ficam nessa situação, né? Qualquer um que defendeu o Maduro minimamente vai ser fuzilado, né? Aí tá o Maduro, uma foto do Maduro na rua, né, fazendo o que muitos governos da esquerda talvez não consigam fazer, que é botar muita gente na rua, né? Às vezes fazem ali, ficam até xingando, porque, mas não organizaram o ato direito, não veio ninguém. Sim, quando falam uma montoeira de bobagem que fala e desmobiliza, só pode não ter ninguém na rua mesmo. Se desmobiliza, como é que vai mobilizar? Ou bem mobiliza ou bem desmobiliza. Se as suas falas desmobilizam, não adianta fazer convite nas redes sociais que as pessoas não vão. Se tira a voltagem do setor político, não adianta reclamar depois. Letras azuis. Os Estados Unidos usam as eleições na Venezuela para tentar desestabilizar o regime. Isso está colocado desde antes. O Maduro está dizendo que eles vão usar as eleições para bagunçar o coreto. A Maria Corina Machado, que tomou um bloco nas eleições, que não vai participar, e é bom que o governo venezuelano tenha feito isso, porque ela é uma sabotadora da Venezuela, ela foi feitinha politicamente na mesma proveta que fez o Navalny, o russo lá, que foi preso na Rússia e acabou morrendo na prisão. Veio na mesma proveta, fizeram o mesmo curso, inclusive, nos Estados Unidos. Então, são sabotadores, são bagunceiros. Letras vermelhas. Se o Maduro vencer as eleições, os Estados Unidos irão questionar o sistema eleitoral do país. Não acho que o Maduro vai dar sopa pro azar, não acho que ele vai dar. Ele não é uma figura que me parece que está dada a sofrer esse tipo de revés. É experimentado, o regime venezuelano já é um regime experimentado. Já teve tentativa de golpe, de assassinato. Não acho que vá se deixar levar por uma situação difícil, mas vão plantar uma situação bem complicada ali. Aí eu coloco uma pergunta, porque a mídia ela não quer que as figuras ali do TSE, aqui no Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral, vão até a Venezuela para ver como é que está o andamento das eleições. A pergunta é, por questionar o sistema eleitoral numa eventual vitória do Maduro, é por isso que a mídia está criticando a presença do TSE na Venezuela? Porque me parece o seguinte, me parece que se o Maduro vencer, e não me parece que ele vai dar sopa pro azar, né? Aquela coisa, a mesma coisa do Irã, né? E se vem um governante que o regime iraniano, que sabota o regime iraniano? Não acho que o regime iraniano ia comer mosca nesse nível. Isso é coisa primária, né? De ficar acreditando, né, nessas bobagens aí. Então, assim, não acho que o Maduro vá comer mosca nesse nível. Mas, né, se ele vencer, digamos que ele, né,
que vai acontecer o que muito provavelmente vai acontecer, que é ele vencer. E o TSE tiver ido a isso. Como é que ele vai? Ele vai referendar? É por isso que a mídia não quer que vá. Letras verdes. O Maduro não parece alguém que dará mole para uma desestabilização. Nem antes das eleições, nem durante as eleições, nem depois das eleições. Eu acho que ele já tem todo o cenário preparado. Ao meu ver, ele não estaria no poder, ele e o governo dele, se ele não fosse um cara preparado para esse tipo de... Se por acaso ele perde a eleição e sai, é porque existe uma crise profunda que ninguém estava vendo. Agora, eu não acho, por tudo que aparece, pelo menos, que ele vá dar sopa pro azar. Agora, que vai ter a geração de uma crise enorme, vai. Porque a mídia já está dizendo que a eleição é ilegítima antes da eleição acontecer. É uma espécie de pré-crime. Né? Ela tem aquele filme lá, né, do pré-crime, né, que é o Minority Report, né, que é um filme lá de Hollywood, lá, que os caras veem o crime antes dele acontecer. Então a mídia já está dizendo que a eleição é fraude antes. O sistema eleitoral da Venezuela não é confiável. Mas nem teve a eleição. Vocês nem querem que o TSE vá para ver se é fraudável ou não. Como é que vocês já estão dizendo de antemão que é fraudada? Então, a mídia ela antecipa, talvez por ansiedade, por criar um certo cenário, ela já antecipa o que talvez vá acontecer. Agora, como vai ser a eleição, eu não sei. Vai perder, não vai perder, vai ganhar, não vai ganhar, não sei. Mas que vai ter crise a partir daí, que vão tentar um movimento, vão. Se vencer, se perder, o próprio fato eleitoral já vai fazer girar em torno desse processo uma tentativa de desestabilização do regime, isso sem sombra de dúvidas. Porque o episódio da Maria Corina Machado ele já enseja todo esse cenário. Ela fez votos, fez 1 bilhão de votos, né? Tinha muito mais população até que todo o continente latino-americano, né? Ela fez 15 bilhões de votos, ela fez 1 trilhão de votos. Então, assim, botaram a Maria Corina Machado como uma espécie que ela vai ganhar na Venezuela, entendeu? Porque para já é uma crise. Tirou alguém que ganharia. Se o Maduro vence, olha lá, o sistema é fraudado. Então vamos ver, vamos ver. No momento final do vídeo, trago aí as formas de apoiar o canal. Para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal. Para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos, sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, dos anúncios, ficaria impossível manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança aqui no trabalho. 3 formas de apoio não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por aquela que vocês acharem mais prática, né? Escolham uma delas aí. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo, porque o que mantém o canal é a ajuda solidária. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica aqui embaixo do vídeo. Ajuda direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor ali. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.